talvez 2 meses, 3 meses antes, o general Tenco Rodrigues convoca-nos com uma certa urgência. E lembro-me daquilo que ele, quando começou a reunir os meus amigos, não estamos aqui para fazer comentários. É para resolver um problema. Ora bem, acabo de receber um ofício ou uma ordem de Lisboa para cumprir o seguinte. O Líbano, que costuma, nas Assembleias Gerais das Nações Unidas, costuma abster-se, desta vez votou contra nós. De maneira que nós, em represália, vamos expulsar todos os libaneses, igualmente os libaneses da Guiné. Obviamente que o comércio do interior todo na Guiné era todo desenvolvido, todo feito pelos libaneses. Portanto, se isto tivesse sido resolvido pelo comitê, pela direção do PIGC, seria realmente teria sido realmente estrondoso. Agora, pelo governo que devia estar do lado dos que lá estavam na Guiné, portanto, era uma coisa diabólica, não é? Isto foi, efetivamente, só decidido por quem não fazia ideia nenhuma do que é que lá passava, não é? Portanto, por isso é que o general, quando nos disse, a gente não estamos a fazer comentários, estamos para resolver, e resolvemos, da via administrativa, ficaram com a dupla nacionalidade. E ninguém foi expulso da Guiné. Pronto, por aqui não sei se fica a imagem do que efetivamente Lisboa estava a quilómetros, estava a muito mais de 4.000 quilómetros de Bissau, estava bastante mais. A morte de uma portuguesa no ataque a uma fazenda na zona de Manica desencadeia manifestações que se estendem à cidade da Beira. Os colonos acusam os militares de inércia face à atuação da Frelimo. O governo envia a Moçambique Costa Gomes, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, cuja atuação também não agrada à população em revolta. Um grupo de colonos chega mesmo a planear o seu assassínio. Embora sem liderança política clara, os acontecimentos da Beira estimularam o avanço do movimento dos capitães, que pouco depois, numa reunião em Cascais, passará a movimento das Forças Armadas. Imediatamente antes, Spínola lançara Portugal e o Futuro, um livro em que Marcelo Caetano vê o anúncio do fim do regime. Os comandos militares declaram fidelidade ao presidente do Conselho, com exceção de Costa Gomes e Spínola, chefe e vice-chefe do Estado-Maior. Os dois generais são demitidos, o que precipita uma ação militar para depor o governo. O fracasso do levantamento, que ficaria na história como 16 de março, e as prisões que causou, exaltaram os ânimos na Guiné, entre os elementos do movimento das Forças Armadas, então já muito ativo na colónia. O 16 de março teve um impacto decisivo, ou mesmo quem pensasse na hipótese de desembarcar aqui, para ajudar os conspiradores, uma outra pessoa que pensou nisso foi travado porque se percebeu que não fazia sentido e que, digamos, havia que cumprir, marchar tudo em unidade. Eu só me lembro de aparecer informações que referiam ter alguns oficiais manifestado o apoio aos indivíduos que haviam feito o 16 de março. Só que demos conhecimento, aliás foi o inspetor Freire Alves, nessa altura chefe da direção, deu conhecimento ao general Tenco Rodrigues, e a resposta do general foi isto: não comunica isso para Lisboa e pronto, eu tenho conhecimento. A partir daí, nunca mais, mesmo quando sabíamos alguma coisa referente aos militares, não dizíamos nada. Então, era só o movimento das Forças Armadas que na Guiné remonta à contestação ao Congresso dos Combatentes em junho. O decreto 353 de 73, em julho, precipita a agitação. Há uma primeira reunião no Clube Militar, em que eu até nem estou presente. Depois, logo 3 dias ou 4 depois, faço uma reunião já no Grupamento de Transmissões. E nessa reunião, em que é decidido elaborarmos um documento
que é uma manifestação coletiva de indisciplina perante o RDM, o Jorge Golias, a certa altura, faz uma intervenção tonitruante, em que diz estamos para aqui a pensar em fazer documentos, elaborar documentos e assinar documentos, tal. Vocês têm que se convencer de uma coisa, é preciso deitar o governo abaixo, isto só vai à porrada, temos que fazer uma revolução armada. Claro que isto não é aceito por ninguém, ficam todos a olhar uns para os outros, cala-te que és parvo, ok? Cala-te aí, não. Quando chega à Guiné, há sinais de nada organizado, não é? Não há, o MFA não aparece como MFA. E eu penso que bem, porque naquela altura tinha que se esconder um bocado, não é? Portanto, não se sabe quem é quem. Portanto, nas alturas da clandestinidade ou de coisas mais clandestinas, tem que se ter muito cuidado para os passos que se dão. Agora, o que se notava era isso. Portanto, era, no fundo, há um conjunto de pessoas que estão num determinado lado e que sabem que estão ali para lutar contra a guerra. Portanto, pelos mais diversos motivos, não é? Eu, quando chego, imediatamente o alferes que me vai buscar ao avião, ele foi-me levar a um sítio, um local onde estavam um conjunto de pessoas de Coimbra, movimento associativo de Coimbra, a maior parte das quais eu não conhecia, outros conhecia muito mal, nomeadamente pessoas como o Celso Cruzeiro e o Zé Barros Moura. Do Partido Comunista, que eu conhecesse que era do partido, porque nem toda a gente sabia de que partido era, porque também era difícil, essas coisas não eram fáceis. Era o Barros Moura, que estava na Guiné-Bissau, comigo, portanto era a única pessoa que eu sabia que era do Partido Comunista e era a única pessoa com quem eu discutia coisas do Partido Comunista. Enquanto estive em Bissau, depois quando fui para o mato, aí nem sequer eu dizia a alguém que era do Partido Comunista. Não é? Eu penso que uma das redes mais alargadas que lá estava era o pessoal que se conhecia do movimento estudantil, das associações de estudantes, enfim, e de outros contactos políticos. Já tinha havido também a CDE 69, já tinha havido uma série de coisas, não é? E, portanto, havia, de facto, pessoas ligadas a algumas organizações, mas eu penso que o grosso da rede foi possível, logo, quase automaticamente, ir começando a criar em termos informais. Foi isso. A ideia que eu tenho agora é que não havia uma organização aí, nesses jovens oficiais, não estavam formados como grupo coeso, mas eram jovens que tinham uma coisa comum, que eram claramente contra a guerra e a favor da independência. A nível de capitães e tenentes, vou ser claro, a maior parte dos capitães que eu conhecia estavam ligados ao movimento, e até foi dessa maneira que os conheci, e os que não estavam, muitos vieram-se efetivamente a ligar, e esse clima que existia facilitou também o aliciamento de um conjunto de oficiais que não estavam nada politizados. No fundo era uma organização desorganizada, digamos assim, mas com determinado objetivo relativamente à guerra, que teve influência porque cada uma daquelas pessoas influenciava o ponto onde estava, ou a companhia, ou o batalhão, ou a própria... Havia amigos meus que eram oficiais, por exemplo, que trabalhavam na rádio, não é? na rádio do programa das Forças Armadas. Portanto, a influência também passava por aí, não é? O posto de informação das Forças Armadas tinha uma equipa, enfim, dirigida por um jornalista democrático, não é? O José Manuel Barroso. As informações eram dirigidas por um coronel que estava no movimento, quer dizer, o movimento estava um pouco na maioria das unidades, e depois, mesmo nas unidades onde não havia oficiais do quadro, foi a partir daí que, efetivamente, também o conjunto de milicianos foram aderindo, nomeadamente unidades do interior e outros também, quer do quartel-general, quer dos batalhões sediados em Bissau, não é? O ambiente que se vivia em Bissau nessa altura, quando cheguei, era um ambiente já, digamos, de conspiração. Muitos desses meus amigos viviam numa casa, eram oficiais, viviam numa casa fora do quartel, portanto, numa casa da cidade, e nessa casa se juntávamos muitas vezes, e algumas vezes, para discutir os problemas da guerra colonial, dos problemas políticos, etc. Essa casa ficava relativamente perto da PIDE, ficava aí à volta de 50 metros, 100 metros da PIDE, e faziam-se discussões, portanto, a preparar, digamos, tudo aquilo que depois veio a acontecer na Guiné, não é? Nunca aconteceu nada, nem quando alguns deles queimaram centenas de documentos com medo que houvesse uma busca à casa, não é? Portanto, eu penso que a PIDE estava, não digo desativada, mas estava reduzido o seu impacto de atividade, e quem controlava os serviços de informação das Forças Armadas funcionava a favor do movimento. Era óbvio que constava nos meios. Eu tinha pessoas amigas que eram oficiais das Forças Armadas, e
tanto que se falava que aquilo que era uma situação impossível e que, pronto, não quer dizer que se falassem afirmativamente na movimentação assim, vai haver no dia tanto de Estado um golpe de Estado em Portugal. Claro que não, mas havia indícios claros de que teria que haver alguma coisa. De facto, a movimentação prosseguia, nomeadamente com o envio de uma carta protesto às autoridades políticas e militares de Lisboa, chegando-se à eleição em setembro da primeira comissão coordenadora do Movimento dos Capitães, constituída por Carlos Matos Gomes, comando, Manuel Durão Clemente, administração militar, Alexandre Sousa Pinto, cavalaria, que substituiu António Caetano, e António Almeida Coimbra, entretanto promovido a major, infantaria. Tinha saído do general Spínola, não tinha chegado no Betancourt. Foi um período intermédio em que eu penso que o MF habilmente aproveitou para avançar muito. Avançar muito na organização dos contactos. E a partir daí era difícil recuar. E antes de Portugal isso nem avançava, não é? Avançava concretamente com a reunião de Évora, que ocorria dias antes de deixarem Bissau alguns oficiais próximos de Spínola. E também Otelo Saraiva de Carvalho. Outros militares, entretanto mobilizados, vão para a Guiné já contactados pelo movimento. Eu sou contactado em Portugal e depois sou contactado lá pelo diretor do Serviço de Informação, responsável do Serviço de Informação da Guiné, do Exército Português na Guiné, que era um oficial feito com o movimento e que sabia que eu estaria feito. Os oficiais tinham uma grande facilidade em contactar connosco porque tinham nomeadamente o Serviço de Informações, tinham inscrição do PS. Na altura o PS não era Partido Socialista, era politicamente suspeito. Isto em termos de linguagem, portanto abrangia um conjunto de pessoas de todas as organizações que referiu e mais. A maior parte das pessoas que vindas do movimento estudantil tinham tido, digamos, algum currículo para uns, algum cadastro para outros, terem sido expulsos, terem sido diretor de um jornal, diretor de uma associação, o que fosse. Em princípio, íamos referenciados aqui. Quer dizer, quando eu sou enviado para a Bibiane, não é pela referenciação lá em Bissau. Quer dizer, é sinal que a PIDE sabe que há um fulano com o nome X que está na Guiné-Bissau e, portanto, este fulano não pode ficar aqui, tem que ir para uma zona má, que era Bibiane ou Guiné. Então a situação parecia má em boa parte do território, incluindo Bissau, onde o primeiro sinal da guerra tinha chegado muito antes, em junho de 1971, noticiado aos microfones da rádio que funcionava nas instalações do comando-chefe. Boa tarde. 5 foguetões de 122 milímetros longo alcance explodiram nos arredores da cidade sem causar danos pessoais ou materiais. As forças de segurança encontraram mais 2 de origem russa, deixados na precipitação da fuga por um pequeno grupo de guerrilheiros. A calma reina entre a população, demonstração viva da gente que sabe enfrentar o perigo. Quase 3 anos depois, a passagem do primeiro aniversário da morte de Amílcar Cabral seria assinalada em Bissau com uma ação com que o PAIGC iniciava uma nova forma de guerra. Terrorismo contra as populações, ou tentar ter... Em Bissau, uma vez, fizemos isso, aliás, em Bissau foi o José Carlos Schwartz, o cantor, foi um dos homens que participou nessa ação em Bissau, mas que tinha um objetivo político bem preciso, era para provar que podíamos chegar lá. A demonstração foi feita através de engenhos explosivos contra veículos militares. Um mês depois, fevereiro de 1974, o alvo seria um café no centro da cidade. Local muito frequentado por militares. Um morto e 63 feridos. Até então, apenas um comando do PAIGC tinha atacado o aeroporto de Bissalanka, a 10 km de Bissau, em março de 1972. Entraram em Bissau, foram até perto aí do arame farpado que estava à volta de coisa, instalaram as armas e fizeram um bombardeamento com os meios que lhe levavam, que não deveriam ser muitos, porque estas coisas são pesadas e não era possível carregar muitas munições. Mas fizeram uma operação que teve, de facto, um eco bastante grande na altura. O fundamental era destruir os aviões que estavam aí na pista. E também marcar a presença que podia ter um grande impacto psicológico junto do coisa. Era mostrar que podíamos chegar ali. E do outro bombardeamento a Bissau, que podíamos chegar ali, perto de Bissau, quer dizer, que estávamos a aproximar o cerco de Bissau. As forças coloniais tinham tanta certeza disso, que já havia... Bissau era uma cidade cercada de arame farpado, com minas e tudo. Não é? Uma vez, um carro civil
Eu estava nascido, não estava ao serviço, fui com o meu carro civil e avariou perto de Bissau, mas em zona dita duplo controle. Sou acolhido por um africano que me traz e me diz: o senhor aventurou-se por uma zona perigosa, não faça isso outra vez. Vou deixá-lo. Quando acabar de sair, me der a volta àquele caminho, 1 quilómetro à frente tem um quartel vosso. Mas não venha mais para esta zona, carro civil assim. Então eu vim buscá-lo. Bem, se alguém vier buscar o carro, não vai haver problemas. Isto era muito perto de Bissau já. Isto era muito perto de Bissau. Era perto de Nhacra, que era onde ficavam as instalações da emissora nacional. E eu agradeci muito. Era um africano, vestido de uma maneira rústica, que tinha na caminhonete, na pick-up, uma espécie de pick-up, um livro de Jorge Amado, outro Érico Veríssimo e um de Amílcar Cabral. Eu percebi que era oficial, eu percebi quem ele era, mas ninguém falou disso. Se não fosse apoio da população que colorou, não era possível romper aquele trajeto todo, com quartéis, etc., até chegar perto do aeroporto. Se não houvesse apoio da população, não era possível. O Amílcar deslocou-se ao norte para condecorar os combatentes que fizeram a operação do aeroporto de Bissau, entre eles o André Gomes, dos poucos comandantes condecorados pelo Amílcar. Levar a guerra a Bissau era, aliás, um objetivo de Amílcar Cabral, anunciado no seu último discurso. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta, e o nosso combate pela independência do nosso povo africano completa 10 anos, devo lembrar a todos, militantes, combatentes, responsáveis e dirigentes do nosso grande partido, que a hora é de ação e não de palavras. Chegou na realidade a hora de, com base numa organização clandestina eficaz e sólida, destruir o maior número possível de meios humanos e materiais dos criminosos agressores colonialistas portugueses nos centros urbanos da nossa terra. No entanto, para além das ações referidas, seria uma iniciativa da oposição armada portuguesa a causar alarme no coração do aparelho militar português. O PAIGC considerava, pela voz do Aristides Pereira, que era possível vir fazer ações a Portugal. E, portanto, face a isso, quer dizer, nós consideramos que podíamos fazer ações com mais legitimidade lá contra o exército português, né? Sem termos nada que lhe dar satisfações. O objetivo escolhido pelas Brigadas Revolucionárias foi o próprio quartel-general das Forças Armadas Portuguesas. Há um camarada das Brigadas que tinha um cunhado que tinha um trabalho, digamos, era oficial miliciano, mas tinha um trabalho não de combatente, porque senão ele não teria aceito, mas tinha um trabalho de burocrático no quartel-general de Bissau. E a seguir eu fiz-lhe uma proposta, que era ele levar material suficiente para fazer uma bomba dentro do quartel-general, para colocar uma bomba dentro do quartel-general, com a condição de não fazer mal a ninguém. Ele levou 2 queijos da serra, bem curado. Significa a casca bastante dura, não é? Esses 2 queijos da serra foram todos limpos, comemos o queijinho todo, não é? Só ficou a casca e foi posto o explosivo plástico lá dentro. Só havia uma dúvida para nós, é que eles cheiravam. E se alguém roubasse os queijos, nós ficávamos sem bomba, não é? Ele fumava e levou os detonadores em substituição de cigarros. O relógio que ele tinha foi adaptado para ter uma pilha. Ele levou esse material para Bissau. Colocou a bomba, destruiu uma parte do quartel-general. Pelos vistos, estava lá um general e sofreu ferimentos nas pernas. Bissau era o último reduto onde chegava a insegurança, havendo receio de um ataque à cidade que não tinha defesa antiaérea. O quadro não era favorável a um elevado moral das tropas, com a aviação condicionada pelos mísseis Estrela e o assédio a diversos quartéis. A queda de Guilés provocou um abalo psicológico muito grande nas nossas forças, nas nossas tropas. A descrença subiu a níveis nunca antes alcançados, como era evidente. Agora o que é que estamos aqui a fazer? Vamos ser todos encostados à parede, a Força Aérea deixa de voar, a Força Aérea recusava-se de facto a voar. O abandono de Guilés traz um trauma tremendo. Eu fui assistir à chegada das tropas vindas de Guilés, que entanto tinha chegado lá,
E o abandono de Guilherme traz um trauma de que aquilo podia acontecer efetivamente noutros sítios, independentemente da opinião que as diferentes pessoas tinham sobre a forma como tinha sido ou não. Aliás, demorou-se a perceber as circunstâncias exatas. Por outro lado, uma boa parte do espaço aéreo estava interdito aos aviões portugueses, não é? Já ninguém acreditava que fosse possível voar no território da Guiné sem levar com um míssil em cima. E já ninguém estava muito disponível para lutar pela pátria, naquele chão. Aquilo não era de facto para a nossa terra. Aqui estava tudo a desagregar-se e as pessoas estavam ali com o sentimento de que era preciso aguentar ali para mais um tempo para ver se era possível para serem evacuados rapidamente para Lisboa antes que aquilo descambasse para se entornasse tudo. Não é? Em Begene ainda iam aviões, a Guiné já não iam, nem helicópteros, nem aviões. Portanto, o que nós tínhamos que fazer era evacuar os feridos para Binta e um helicóptero a Binta buscar os feridos. Portanto, a Binta ainda ia. Em Guiné já não ia a Força Aérea, já não. No sul da Guiné o que acontecia era havia quartéis, fora dos quartéis os portugueses não controlavam nada. Não podiam sair. Praticamente a Guiné estava toda, não era dominada por ninguém, era dominada por PRGC. Os portugueses dominavam as zonas dos quartéis praticamente, não é? Eu acreditava numa vitória absolutamente militar. Há camaradas que acreditam. Quando eu digo uma vitória militar, não quer dizer que nós podíamos ir, talvez, até tomar Bissau. Talvez sim. Talvez sim. Talvez. Não sei. Mas que era possível já pensar em eliminar os pontos de concentração, os quartéis, isso era possível. Ataque ali, o primeiro ataque é fazer uma infantaria. Depois que a infantaria vem, e entra a parte de Mamar Kassama, e entra assim, saída de sol, e vem com Berdem, tanque de guerra, e depois que mina vem matar Mamar Kassama, aquele grupo, e riba, missão para missão e riba para a fronteira. Depois de riba a fronteira, esses dois comandantes do grupo de exército, que é Momane e Paulo Correia, e bem sentir fazer reunião. E falam, bom, gosto, não quero atacar com infantaria, não tenho que atacar com artilharia. Depois que a mim, olhando o grupo, a mim está na metade de Bajo Kunda com Copa. Na metade. Depois que aquele dia aqui de noite que ataca ali com infantaria, com tanque, sol mansi, reforço sai de Bajo Kunda, babim. E bem cai na emboscada, não queima dos carros. Depois que vem o morto de Mamar Kassama, o comandante vem falando, bom, que grupo que vem com Mamar Kassama ali, e fala assim, e vai guerra, e perde guerra, e capo de tornar riba mais lá, e riba então, e fala, bom, sai lá, Bambili. Bambili fica na campo de observação. Bambili fica na campo de observação, não está bem, hoje não põe armas na linha de fronteira lá do Bandangar, não põe canhão 120, mortel 120, não põe ele lá, com tirar de pé, missa, não põe ele lá, depois a não está bem, não bem juve ali, porque lança a bus, não está juve, se cai, está dentro da tabanca, se cai dentro da tabanca, não está falando, e camba, se camba também, se cai dentro da tabanca, aquilo não está falando fogo. A 3 de janeiro, somos então, a primeira vez somos visitados pelos bombarderos, estávamos deitados, já é 11 da noite, e há uma primeira explosão, o senti lá a roupa para sairmos da cama, fomos todos a correr, portanto, tivemos ali 3 horas, e eles, mas nessa noite julgo que foi mesmo um acertar de armas, porque eles atiravam 3 tiros e paravam 10 minutos. Aquilo durou 3 horas, aquela situação. Era impressionante. Eu ainda tenho bem vivo nos meus tímpanos as saídas dos foguetões, dos primeiros foguetões. A grande maioria das bombas que caíam, digamos que uma explodia, 2 entravam pela terra dentro. Depois no dia seguinte foi explodida, estava tudo furada, e com umas varas compridas, aquilo atingia alguns 5 metros de profundidade. Não sei se diziam que eram bombas perfurantes que destruíam abrigos, não sei o quê. E, pronto, a partir daquilo passou-se, depois a 7 de janeiro, ao inferno. Um pequeno destacamento, Copa, no nordeste do território, junto à fronteira com o Senegal, ilustra a realidade da Guiné de então. A guarnição é composta por um pelotão da 1ª Companhia do Batalhão 8323, sediada em Bajucunda, e um pelotão de africanos de uma companhia de Pirada.
No total são 52 homens, para quem a guerra começa verdadeiramente no dia 7 de janeiro. O destacamento é bombardeado com morteiros 120 a partir das 5 da tarde e durante mais de 5 horas. Havia uns segundos em que elas saíam e saíam em série. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, elas assim, mas vamos imaginar, 7 ou 8, 9 ou 10, saíam em série. E depois vinham e os nossos ouvidos dentro das valas, escusado será dizer que eram só ouvidos. Então tínhamos a percepção exata se ia para a esquerda ou para a direita. Então nós nas valas tínhamos um género de uns cortes em que tínhamos que optar se a bomba vai para o lado direito, nós temos que nos lançar para o lado esquerdo e vice-versa, compreende? E era assim um bocado, não nos podíamos enganar. Às 10h20 da noite aparece um avião no ar nosso, coisa que era estranha também. De noite não havia aviões, a aviação não voava de noite. Nesse dia foram lá. Disseram-nos que era um Dakota, não sei se era ou não, carregado de bombas, que ele andou para meia hora a descarregar bombas depois. Os aviões Dakota estavam equipados com meios de navegação que permitiam o voo noturno. Em missões como esta, transportavam bombas normalmente de 15 quilos que um militar lançava do bojo do aparelho através de um alçapão. O inimigo calou-se imediatamente, às 10h20, mal o avião começou a roncar por cima, eles pararam imediatamente. E, normalmente, quando isso acontecia, eles fugiam para o lado do Senegal. Naquele dia, aproveitaram o roncar do avião para se juntar a nós. É nesse dia que eles têm os blindados com eles e que se aproximam de nós. 11h30 o avião foi-se embora, começaram a ouvir o ruído das viaturas e à meia-noite e 10, em ponto, estavam juntinho ao arame todos, já, as sectores deles todas montadas, os blindados, já possivelmente já encostados ali, não é? Estávamos às escuras, não víamos nada. Eles começaram a separar, imediatamente rajadas, RPGs, que era todo tipo de armas que eles traziam, aquilo foi uma chuva, mas foi ininterrupto. Eu não dei conta de um segundo sem fogo. Quando o blindado se aproxima de um dos abrigos e um dos africanos me aparece no meu abrigo a dizer que eles já estão dentro do destacamento e vocês fujam porque vão ser todos apanhados à mão. É aí nesse instante, porque já não me restava mais nada e eu não queria ser apanhado à mão, que eu salto para fora da minha vala. O João Ribeiro, portanto, sai fora da vala com umas granadas debaixo do braço, juntamente com o Vicente Antunes, com o motor 60, e começam a disparar sobre o blindado. E disse-lhe a ele primeiramente: ó Vicente, do que é que estás à espera, pá? Se eles entraram ali, epá, a tua arma é ideal para proteger os que estão entrincheirados nas valas e poder eventualmente matar algum que já tenha entrado no destacamento. Eu não vou afirmar que foram as bombas do 60 que o fizeram recuar ou não, porque isso não posso afirmar, né? Isso só eles já podiam dizer. Sei é que a partir do momento em que elas começam a cair sobre o blindado, ele começa a recuar. E foi o fim do ataque começa aí. Quando fomos fazer o reconhecimento no dia seguinte, uma das granadas não rebentou. E ela estava ali bem próximo do rodado onde o blindado tinha andado. Portanto, comprova realmente que o nosso fogo foi muito preciso e contribuiu de certa forma para proteger os nossos camaradas que estavam ali entrincheirados. No total éramos 27 homens nessa noite. Depois dos africanos terem fugido, ficámos só 27 e fomos os que aguentámos. Porque quando o ataque começou, eles já tinham fugido quase todos. Os homens que defendiam Copá sobrevivem em 7 abrigos subterrâneos cobertos com chapas de zinco e troncos de madeira. Neles se protegiam dos bombardeamentos a que não podiam responder com eficácia. Passámos todas as flagelações sem dar um tiro, porque não tínhamos armas que lhes chegassem. Eles punham artilharia e estavam ali impunemente, disparavam horas a fio, sem ninguém, só a aviação nossa é que lhes fazia frente, mais nada. Não havia mais arma nenhuma. Nós tínhamos um morteiro 81 só. Eles tinham os canhões Serracut e os 120, que era muito superior ao nosso. E tudo. Acho que todo o aumento deles era superior ao nosso. Os ataques pararam em 7 de janeiro, mas a rádio do PAIGC anunciava que voltariam e que até ao fim do mês o destacamento de Copá seria destruído. Dia 31 à tarde, eu estava sentado na cama para ir tomar banho e comecei a sentir. Fiquei triste como a noite, não sei porquê, mas eu não tinha visto nada. E mal saí à porta para ir tomar banho, ouço a saída. Eu tinha tanta experiência já daquilo, que onde eu vi ao longe já estava deitado de barriga para baixo. Até-me logo para a frente, começou o ataque, aquilo durou, era sempre no mínimo 2, 3 horas. Mas naquele dia, começou às 5 da tarde, normalmente era uma hora que eles utilizavam muito, era essa hora.
E por volta das 6h30, mais ou menos, aparecem os Fiat. Há uma cena engraçada que é o Tenente Gil entrar para o avião e nós dizer: atenção, que há lá mísseis, não vás, na recuperação guarda a energia. E o Tenente Gil, que era um homem todo pequenino e todo nervoso, dizer: ainda está para nascer o míssil que me há de abater. E foi efetivamente abatido nesse voo. O avião subiu-se até que depois guinou para a esquerda e nós pensámos, há ali outra base, vai assim, mais para o lado, ele ia voar na direção da Guiné-Conakry, para aquele canto. Volta à esquerda e vai bombardear ali, que tínhamos sido atacados também daquele lado. Mas não, quer dizer, quando ele começa a cambalear entre as árvores, já vai cair. Quebrou a tal rega, veio cá abaixo e depois dobrou o avião e ficou, pôs o avião a subir, digamos, naquela plataforma dos 4.000 pés, deixou de ter energia, quer dizer, ia a subir tranquilamente e foi abatido. Eu apercebo-me do trajeto do Strela, o brilho do trajeto do Strela, e como estava com um rádio na mão, tentei falar com o piloto, que aliás já tinha o aviso do próprio comandante, só que ele não teve tempo nenhum e nós vimos o avião ser atingido, uma bola de fogo imensa. Depois o avião panha, e foguear tom, avião comida por na riba, pau. Bom, depois e bim vai sim, assim que vai. Depois o avião na bem cai, piloto não olhar piloto na sino, não olhar na sino, olhar bater 6 horas, não olhar piloto na ria. Rapaz que fogueia aqui avião, rapaz balante na minha bico que está nele. Vou passo. Mas cada fogueia falha. Os Strela voltavam a atuar desta vez nos céus de Copá, cujo destacamento continuaria sob fogo de artilharia até 9 de fevereiro, dia em que foi especialmente intenso. Fugiam os habitantes da Tabanca e militares também deixavam o quartel, que lhes parecia já abandonado pelos altos comandos. Durante esse ataque, o moral é tão baixo e tão... Portanto, eu sou franco, não sei se tivesse visto fugir aqueles camaradas que fugiram, eu não sei o que eu queria. No estado em que todos nós estávamos, eu não garanto que não tivesse feito. Aqueles 4 ou 5 colegas, que eu não posso precisar exatamente, que saíram do destacamento, eles não saíram por cobardia. E eles saíram não pela porta do cavalo, pelas traseiras do fogo. Mas eles vão sair exatamente pela zona, pelo local, de onde eles estavam a atacar em massa. E alguém que comentou, que estava ali próximo deles, é de que uns saíram gritando: anda, cobarde, não atires daí a essa distância, vê ao meu encontro, estou aqui, e deram o peito. A população fugiu toda, a partir do dia 7 de janeiro, tudo que aparecesse lá e nós pudéssemos apanhar e matar para comer, é o que fazíamos. Ou uma vaca, ou uma cabra, ou qualquer coisa, valíamos-nos disso. Quando havia ataques, eles fugiam, retiravam, e depois, porque ainda lá tinham alguns haveres, eles voltavam de novo. Mas quando finalmente acabaram por verificar que os ataques não paravam, que a guerra não terminava, eles aos poucos, sem que nos apercebêssemos, eles iam retirando como se fossem para o campo, iam levando os seus haveres, e quando demos por isso, já não havia ninguém no destacamento, nem animais sequer. Era o desespero de ninguém nos acudir. Não chegava uma coluna com nada, nem com munições, nem com abastecimentos, nem com uma palavra de conforto, com nada, quer dizer, estávamos entregues nós próprios. 5 semanas após o primeiro grande ataque, a guarnição foi surpreendida com a chegada a Copá do 2º comandante do batalhão, à frente de uma força de paraquedistas e comandos. 12 de fevereiro, nunca me esqueço disso, aparece lá uma coluna, assim... Eu, pelo menos, não estava a contar com ela. Acho que a maioria de nós não sabíamos que ela apareceu lá. Preparem-se, vamos embora daqui. Depois de já termos retirado tudo o que havia nos abrigos, foi-nos dito para que cada um do responsável dos abrigos voltasse atrás com os sapadores que vinham na dita coluna e que fossem pôr minas nos abrigos que eram deixados que eram abandonados, por forma a que quando o PAIGC lá voltasse, pudesse eventualmente cair nas minas que nós lá deixámos. Fomos lá com paraquedistas. Chegámos lá, era 6 horas da tarde. Os sapadores foram fazer minas. Fizeram minas durante a noite quase. De manhã, 6 de manhã, arrancamos outra vez para Baixo Cunda. Deixamos comida tudo lá no paiol e tal.
Era coisa na arrecadação. E todas as armas ali, armas levamos. Munições é que ficaram lá. Para eles depois, quando vieram buscar, para cair na minas. Foi-me dito pelo comandante do destacamento que também a bandeira nacional devia ser devidamente salvaguardada para que não fosse usada pelo PAIGC como uma chacota. E então o comandante Manuel Joaquim Brás pediu-me para que eu retirasse a bandeira. Porém, dias depois, num golpe de teatro, os militares recebem ordens para voltar a Copá e içar de novo a bandeira. O PAIGC estava a anunciar a retirada como uma grande vitória e era preciso fingir que o destacamento nunca fora abandonado. Houve a ordem, deduzo que tenha sido o comandante-chefe das Forças Armadas, para de alguma forma ir criar o tal embaraço ao PAIGC, demonstrando que era tudo mentira. E que, contrariamente ao que tinha sido apregoado, Copá nunca deixou de ser português. E continuava lá dentro e ia ser feito os bonecos, iam ser tiradas umas fotografias com a bandeira nacional de novo içada lá no mastro e o pessoal distribuído lá pelos abrigos para provar que realmente era verdade, que Copá era de novo português. Portanto, aquilo não passava de mais uma palhaçada. A verdade é que o PAIGC tinha mesmo entrado em Copá na sequência do abandono da guarnição. O regresso ao quartel, encenado pelos responsáveis militares, apenas lhes permitiu conhecer a ação dos guerrilheiros após a sua retirada. Por incrível que pareça, nem as nossas minas, nem as do inimigo nos foram prejudiciais, porque o inimigo não colocou lá mais nenhuma. E as nossas tinham sido retiradas uma a uma sem que algum deles as tivesse rebentado. Tiraram todas as minas, juntaram ali num local. Trazeram um carro, meteram todo o gênero no carro, levaram. Levaram para comer. Especialista para especialista. Um homem vem dar informação para o comissário político Janko Touré, comissário político de Kemomane, no grupo de exército. Bom, depois ele vem para falar Janko como vou falar para gente lá, bem para bumbur de copa, e na dana bala, ninguém cancela tudo, vai tudo. Depois que Kemo vem mandar falar, vai sair lá na bandangar, na fronteira, vai sair, vai vir jobe, se de fato tudo que sai, bem jobele, bem mandar contar, bem com rádio ali, bem mandar contar como de fato tudo que sai. E bem mandar sapaduro, antes que nós entrar ali probo, e mandar sapaduro se tira minas. Olha tudo que não sai na mina, e não sai. Depois se tira aqui mina, não vai entrar na caserna, não tira bacana, não leva a fronteira. O comando-chefe, passado 2 dias da retirada, visitou Canclifá, onde eu estava, como comandante de companhia, e fez-me sentir o seu desagrado pelo facto de ter sido muito prematura a retirada daqui do destacamento, já que estavam a pensar retirar o destacamento daqui passado 15 dias. Não vai à fronteira, depois que não faz festa acabar, e fala, bom, com essa missão, e vai Canclifá, vai retirar Canclifá. Os ataques que o quartel e a povoação de Canclifá já vinham sofrendo e que no início do ano se tinham acentuado, tornam-se então especialmente intensos. Estamos junto à casa que foi o comando da Companhia de Caçadores 3545, onde eu vivi 24 meses. A partir da intensificação que o PAIGC aqui fez, sobretudo a partir de janeiro de 74, teve como consequência a destruição do comando, a destruição inclusivamente de outras infraestruturas militares e das próprias habitações da população, que logo no primeiro ataque ficou sem 70 a 80 habitações aí. O general Betancourt Rodrigues deslocou-se aqui à unidade a 16, aqui a Canclifá, a 16 de janeiro, assistiu a toda a destruição aqui dentro. Nós chegámos a uma situação em que não tínhamos alimentos, em que comíamos leite condensado e cubos de marmelada e alguns restos de ração de combate. Apesar dos esforços e da intensificação de meios por parte do exército português aqui na zona, a verdade é que a resposta por parte do PAIGC, com meios muito sofisticados
e sobretudo que os mísseis Strela que dominavam os ares dificultaram muito e tornaram completamente insustentável a vida neste acordoamento. Os Strela dificultavam a ação da Força Aérea, que em 4 ocasiões foi chamada em apoio do quartel, quando bombardeado pela forte artilharia que o PAIGC tinha instalada na zona, e que pôs à prova os abrigos em que os militares se protegiam. O PAIGC tem força muito qualificada. Temos lá aquele canhão 137, lá no Sabar. Temos em 3 grupos. Aquele grupo que fica hoje aí do reconhecimento, que é o comandante de reconhecimento, está aí no Nhanca. Temos também um base aí no estado de Lille, que vai para Bruntuma, na Ponto Caium. Temos lá um base, porque é uma ordem que recebemos com o nosso comandante Paulo Correia. Porque na Zona Leste era comandante Paulo Correia e Suleiman Diallo. No norte está lá Quemomané e Janko Touré. Então, fizemos uma missão coordenada, ação combinada. A ordem, a missão era ocupar o quartel de Canclifá ou era afastar os portugueses? Para afastar os portugueses, pois. Para deslocar. Era assaltar e ocupar? Sim. Os primeiros ataques, o que é que a artilharia do PAIGC fez com os mísseis? Lançou um primeiro míssil que caiu para poente daqui do quartel, fora do quartel, outro que caiu fora do arame, mas para sul, e outro para norte. A partir do terceiro míssil, começaram a cair todos cá dentro. Verdade ou não? Verdade. É verdade. Então, a gente aqui não observa. A gente está ali, está observando o quartel. Em cima da árvore, com binóculos. Bom, cada grupo tem 2 cubanos com um cabriano. Cada grupo de observação. O que ele diga, ele está falando, vou lançar. O que não diga, não mata o lição, não está falando, vou lançar. O que lança, se passa, não está falando, ele passa. Mas depois que ele assim que orienta tiro, toca e com uma bala certa dentro da banca, mas que ele está falando, mas fogo. Que ele tudo a artilharia está começando a fogo. Um domingo, que estava a realizar-se em Portugal uma final da Taça Benfica Sporting, porque eu estava no abrigo das transmissões a ouvir rádio. E na rádio comecei a interceptar umas comunicações em que falava em castelhano, em espanhol, portanto devia ser um cubano. Cochero, homba, cambio. Cochero, cambio. El cañonazo está listo. Quer dizer, o canhão está preparado. Eu fiquei a saber aqui que ia ser atacado a seguir. Entre janeiro e março, Canclifá sofreu mais de 30 horas de flagelações. Centenas de mísseis e canhoadas que fizeram 4 mortos e 23 feridos entre militares e civis e enormes destruições. Sem meios de artilharia capazes de uma resposta, com a povoação abandonada pela população e pelas milícias, a guarnição foi reforçada com 2 companhias de caçadores e uma de paraquedistas. Por fim, o Estado-Maior do Bissau organizou a Operação Neve Gelada, a última grande ação militar portuguesa na Guiné. As forças do PAIGC que estavam à volta de Canclifá já estavam instaladas em ordem de batalha, isto é, tinham a artilharia instalada e tinham o corpo de exércitos, aquilo que corresponde à infantaria, à sua frente. E tinham a possibilidade de colocar sobre Canclifá fogos muito ajustados e muito violentos. Eu e a repartição de informações, na época, nessa altura, conseguimos saber indicações concretas de onde estavam as bases de fogos. Eles tinham um reabastecimento permanente e colocavam em Canclifá diariamente cerca de 300 granadas de morteiro por dia. Canclifá, ainda por cima, era muito difícil de ser apoiada pela Força Aérea, porque Canclifá ficava na diagonal em relação a Bissau, a uma distância no limite da autonomia dos Fiat G91, que tinham depois muito pouco tempo para estar em cima de Canclifá, fazer qualquer coisa. E portanto, era necessário fazer ali uma operação de envergadura e levámos o batalhão de comandos todo para fazer esta operação. Para o efeito, as 3 companhias do batalhão são organizadas em agrupamentos: Bravo, Charlie e Alfa. Um deles para a reserva no posto de comando em Canclifá. Os outros 2 para o assalto às bases de fogos do PAIGC.
É com este plano de operações que o batalhão parte de Bissau, de madrugada, pelas 3 horas. Navega pelo rio Geba numa LDG, lancha de desembarque grande, até Chime, onde o espera uma frota de 26 veículos militares e civis que o transportará a Pitch e aí pernoita. Na manhã seguinte, os comandos dirigem-se a Dunane. Daí os homens seguem em coluna a piada, chegando pelas 13 horas a Canclifá, que estava sob fogo intenso. Queimaram a banca toda, ficaram mais ou menos uns 7 ou 8 casas para dormir. E as casas queimaram tudo. Por quê? A primeira missa, eles tiveram sorte. A primeira missa calhou no central. Fiz um grande fumo negro. Viram esse fumo e concentraram todas as missas ali. Nenhum caiu fora de arame. Nenhuma missa caiu fora de arame. É tudo dentro do Canclifá. Do posto de comando instalado no quartel, quem dirige a operação é o próprio comandante do batalhão, Major Raul Folques. Chegámos a Canclifá e as companhias dirigiram-se para os sítios onde nós tínhamos localizado as bases de fogo. Conforme o relatório da operação, das forças envolvidas, manteve-se como reserva no posto de comando em Canclifá o agrupamento Alfa, a primeira companhia, sob o comando do capitão Batista da Silva. Enquanto isso, comandado pelo capitão graduado Zacarias Sayeg, o agrupamento Charlie, terceira companhia, dirigia-se para a base do PAIGC, em Chauara. Por sua vez, conduzido pelo capitão Matos Gomes, o agrupamento Bravo, segunda companhia, avançava para Sinchangidé, outra base de fogos da guerrilha, situada a cerca de 4 km de Canclifá. Essa companhia vai encontrar um corpo de exército do PAIGC, que são ainda quase 200 homens, e atrás a bateria de artilharia com morteiros de 120 milímetros. Portanto, é apenas uma companhia contra forças já muito significativas. O inimigo foi cortado da fronteira, de onde podia depois receber reforços. Foi cortado porque o ataque foi, de facto, de norte para sul. Uma ação muito complexa, que depois também só é resolvida, neste caso, porque já havia a possibilidade de trazer um helicóptero armado, um helicanhão, que é portanto, que é o meio que vai ali fazer o desequilíbrio dessa situação. Os helicanhões chegaram um bocado atrasados, mas os helicanhões, quando chegaram, encontravam vários homens do inimigo dispersos, a fugir. O PAIGC tinha forças de tal forma instaladas que tinha enfermeiras. Eu não sei se seriam cubanas, se seriam de outro país, mas eram brancas e que morreram. Portanto, há baixas muito significativas do PAIGC. Nós conseguimos recuperar os morteiros, que são morteiros já em cima de rodas, e que nós trazemos, mais 300 granadas, etc. Acabámos por capturar o equivalente à bateria de morteiros 120. Pois, o que não capturámos em tubos, capturámos as bases e capturámos os tripés, portanto acabámos por inutilizar entre a captura, face à nossa captura, inutilizar uma bateria de 6 morteiros 120. Aquelas munições que estão lá, estão quase para acabar. Por causa disso, deslocaram 6 caminhões para ir em Guiné-Conakry para trazer munições. Só 18 pessoas que estavam lá a guardar aqueles munições 120. Bom, depois ele diga que gente na hoje eles são, hoje ia entrar aqui tiringeira, que não coba. Bom, depois ele foi que mata 4 pessoas lá. Bom, que outro menino que está lá, corre. Tempo que não havia cibi. Como a 120 tomado, não can ouvir tiro, não can ouvir carro calar. Bom, depois de noite que não vi se como 120 tomado. Aquele hora que queimou falar com um bom coisa, não adianta tudo, que se grupo de exército tudo, e manda tomar tudo, cada grupo tudo, não adianta não carro, vai entrar cá ele faz de noite. Bom, Paulo Correia vem chegar e fala, não, para ver 120 cana levando da cá ele faz, não diz, depois que Paulo bate esse outro 120 que também anda longe de que outro. Que ele vem por mais na linha de fronteira ali, e está sem 120 ali, para foguear cá ele faz.
Foi um combate que, efetivamente, desarticulou ali durante 2 ou 3 dias a força de resposta do PAIGC, mas passado 2, 3 dias recomeçou, até com mais intensidade, o fogo de artilharia, particularmente dos mísseis e dos canhões, com muito mais intensidade, tornando isto perfeitamente insustentável e, digamos que, sustentável não sei por quanto mais tempo. A Operação Neve Gelada, que custou às forças portuguesas 3 mortos e 22 feridos, 6 dos quais graves, continuou até ao fim do mês. Também continuou a opressão do PAIGC, já que Canclifá significava muito mais do que neutralizar um quartel. Abria-lhe toda a frente leste, depois o caminho que vem Piche-Pirada até à zona de Bafataia. Essa zona era uma zona muito importante, porque apanhava toda a zona do Gabu, e o PAIGC ficava a controlar, ainda, com a vantagem ainda para o PAIGC que aquela era uma zona de fulas, e os fulas e o PAIGC não havia muitos, e portanto o PAIGC ia ter ali uma posição muito forte. Canclifá ia desaparecer se eu continuasse na Guiné. Canclifá e Buruntuma iam-se recolhidos para a parte central. Canclifá era uma coisa que estava em casa do diabo. E difícil de defender e de bater e tal. E se viesse para cá, eles tinham mais dificuldade em bater-se. Tinham que bater cá dentro. E a gente cá dentro podia-lhes bater também. Retrair o dispositivo militar português, eliminar quartéis das zonas fronteiriças e passar a defender mais dentro do território, impedindo assim o PAIGC de retirar impune para os países vizinhos após os seus ataques. Ao contrário de Spínola, Bettencourt Rodrigues, tal como Costa Gomes, defendia junto do governo que desta forma a Guiné era defensável. A despeito das ferozes e insidiosas tentativas do inimigo para perturbar, desequilibrar e inquietar a população, viveu-se intensamente o último trimestre de 1973. No decurso desse período, cerca de 90 mil cidadãos elegeram os 2 deputados à Assembleia Nacional, ambos filhos da Guiné, e plebiscitaram livre e inequivocamente a política do governo da nação. Pôs em prática as tropas a andarem, mexerem. Talvez se não mexessem tanto quanto eu queria, mas pôr as tropas a mexer-se e que fiquei a conhecer o território para quando se chegasse à época seca, que era em maio, foi quando me vim embora, e eles fizeram uma retração do dispositivo. E já a gente podia bater mais forte. Em termos militares, as operações do general Bettencourt eram operações também muito convencionais. Quando havia situações de conflito, como era este, então enviavam-se estas unidades de força, como os comandos, para o resolver. Ele, penso eu, que não teve portanto não teve tempo também de alterar o dispositivo e de passar para o terreno o seu conceito de manobra. Aquilo que nós sentimos foi que a determinante no tempo do general Pina era clarissimamente a conquista das populações. Para o general Bettencourt Rodrigues, do meu ponto de vista, e agora, talvez essa determinante não seja tão clara. Penso que o general Bettencourt Rodrigues não teve tempo também para a expressar. Há um conjunto de circunstâncias que ajudam a criar um clima que, quer dizer, aquela guerra está a começar a não ser digna. Quando falta o gás, falta o cimento, eu na fase final estive numa das fases estive nos reabastecimentos, no batalhão de engenharia, e nós não tínhamos para fornecer nem metade, nem 1/3 das necessidades que as unidades pediam. A situação já era uma situação muito degradada, com Guilés já ocupado, com a zona do Cantanhês, numa zona de muito difícil controle por parte das forças portuguesas. E com Canclifá... O grosso dos oficiais do movimento e muitos outros oficiais do quadro e milicianos estavam desintonizados com as orientações do general Bettencourt Rodrigues. E, portanto, o tipo de guerra que o general Bettencourt Rodrigues tentou conduzir, em meu entender, não tinha
grande suporte em boa parte dos operacionais das Forças Armadas, nem tinha suporte no armamento, nem tinha suporte nas condições estratégicas, não tinha suporte na logística e, portanto, era uma guerra condenada ao fracasso. Penso que ele já tinha uma situação militar muito complicada para ter tempo e para dirigir atenções prioritárias para a manobra das populações. As próprias repartições de psico e tal, todos esses setores estavam muito minados, digamos assim, entre aspas, pelos oficiais ligados ao movimento, não é? Gouveia de Carvalho chegou à Guiné já contactado pelo movimento e com a ideia de se opor à guerra. Colocado a comandar Guidage, decidiu não combater o PAIGC. O meu objetivo ali era exatamente esse, era facilitar a vida ao PAIGC. Portanto, não era contrariar o PAIGC. A minha função, como na companhia onde eu estive, a função era não deixar entrar guerrilheiros do PAIGC, portanto, o INE, na altura, pela fronteira do Senegal para o interior da Guiné. Portanto, era a função das companhias que estavam nas fronteiras, era essa. Portanto, era fazer patrulha de forma a não deixar entrar o inimigo. Claro que a minha missão foi tentar ver como é que deixava entrar o inimigo. Portanto, era exatamente o inverso. Claro que se nessa altura soubessem que a minha missão era essa, eu era julgado e com certeza... Havia zonas onde havia uma espécie de regras não escritas. Eu, por exemplo, estive na guarnição de Binta, a guarnição de Fátima ficava muito próxima do PAIGC, e nunca Binta atacava Fátima, nem Fátima Binta. Os combates eram no terreno. E como eu lhe digo, dependia das obras. Algumas das obras que a engenharia fazia não eram perturbadas, outras das obras que pudessem ter caráter agressivo seriam perturbadas. Isto era também através de intermediários, eles não se encontravam. Então, claro que não. Isso era através de intermediários. A informação, regra geral, funcionava assim, funciona assim, não é? Quando vêm informadores para darem informações, vêm do Senegal, eu ouço-os, conjuntamente com um ou dois alferes. Há um que, no interrogatório e nas informações que me deu, e no interrogatório que eu fiz, notei que havia ali qualquer coisa, e notei fundamentalmente o seguinte, é que sempre que ele vinha dar informações, no dia seguinte, ou passado alguns dias, havia um ou dois ataques. Portanto, eu deduzi, este indivíduo dá-me informações, e as informações que ele me dava em geral eram certas. Dava-me informações, mas no fundo levava informações. Um elemento da população que fazia o seu vai-vem e ia comprar ninharias, tabaco, cigarro, aguardente, coisas assim, nas lojas que estavam nos arames, e descobrimos a pessoa, começamos a trabalhar. Chegou o momento de lhe darmos um recado para o oficial que estava lá, e por intermédio de um africano que eles tinham lá, o recado chegou. Eu disse, eu vou tentar entrar em contacto com o PAIGC através deste indivíduo. Portanto, vou jogar dentro do objetivo que eu pretendia, do objetivo político que se pretendia, aí tem que ser um bocadinho audaz. E mandei uma missiva por esse indivíduo para o responsável do PAIGC naquela zona. Veio a resposta e, para concretizar, resolvemos fazer uma carta. Passada uma semana, talvez, ele traz-me uma missiva escrita de um tal Duque de Jassem do PAIGC. Portanto, a missiva dizia fundamentalmente isto: nós compreendemos perfeitamente que a nossa guerra não é contra o povo português, não é contra o regime, é para tornarmos a nossa terra independente. E eu, no fundo, a minha missiva também era dentro desta forma, porque era aquilo que eu pensava, ainda penso hoje, que a nossa guerra, e eu estava na guerra, não era na guerra contra o povo, era para libertar aquele povo do regime e de Portugal. Portanto, aí, a partir daí começa a haver contactos e fazemos, digamos, praticamente um acordo de que ele não vai atacar o quartel e, entretanto, eles têm movimentos mais ou menos livres. Marcamos o encontro.
o Gouveia, esse capitão, veio, aquilo é muito perto da fronteira, atravessou a fronteira, nós estávamos do outro lado, tivemos uma pequena reunião no mesmo dia. Estava eu, estava o Manecas Santos e mais um elemento da segurança. Ele disse que não queria combater. Ele estava lá porque era uma missão que ele tinha que cumprir. Ele disse, pô, se você achar que não quer combater, nós também não lhe combatemos, mas queremos saber todos os seus movimentos. Quando eu saía, se eu saísse, tinha que fazer também alguma patrulha, eu tinha que avisar, amanhã vou sair, não é? Porque senão podíamos nos encontrar. Essa é outra questão. Portanto, isso já é, digamos, a forma como... Portanto, em termos do acordo é aquilo. A forma como é que se desenvolve o acordo depois no terreno, claro que cada vez que eu fazia ou mandava fazer uma patrulha, avisavam, por escrito, claro, no dia X vai sair uma patrulha. Portanto, bastava dizer no dia X vai sair uma patrulha, o PAGC não passava. Cada vez que ele tinha saída para ir buscar os abastecimentos, mandava um aviso. Mandava um aviso para não os atacarmos na estrada. Mas isso foi pouco tempo antes do 25 de Abril. Não, antes do 25 de Abril, não. Antes do 25 de Abril, eu não tive encontro com o Duque de Jace. O meu encontro com o Duque de Jace foi no dia 4 de maio. Foi contactos escritos. Foi alguns dias antes do 25 de Abril, 1 ou 2 semanas antes do 25 de Abril. Ele até quando nos cruzamos em Portugal, ele disse, olha, esta pequena diferença de datas podia me custar a vida. É capaz de ser, o problema das 2 semanas é capaz de ser quando eu pedi o encontro para a missiva. Porque o encontro vem-se a dar depois. Porque uma coisa é eu pedir, portanto vai a missiva, depois há de vir outra missiva e depois confirmamos o encontro, não é? Portanto, aí é capaz de haver, nem sequer ponho em questão que não tenha sido, a não ser... A ideia que eu tenho é que o encontro é no dia 4 de maio, o encontro efetivo. Nós sentimos que ele dava-se bem com a população e falava sempre na situação de não querer combater a nossa gente, todas essas coisas, não é? Circunstâncias que nós exploramos e achamos bem que podíamos ter um contacto com ele. A iniciativa é minha, não é do PAGC. A iniciativa é minha, mando uma missiva para o responsável, que eu não sei como é que se chama. Exatamente porque eu vejo que esse informador poderá ser duplo, eu envio uma missiva e depois recebo a resposta. Chegámos também a encontrar-nos com as tropas de Vigene. Foi mais ou menos nessa época. Ele transmitiu o nosso comportamento com ele para a chefia de Vigene e eles também procuraram contato conosco. Contactamos. Eles não queriam ataques porque não nos atacavam. E isso foi antes do 25. Antes do 25. Esses contactos não foram isolados só entre Vigene e Guidache. Também em Mansoa, houve em Mansoa, em Portugal, por aí fora. Eles não queriam que os atacássemos, porque estavam lá por cumprir a ordem, mas que o tempo deles estava limite, que os deixassem em paz para gerirem o seu tempo e poder regressar sem grandes danos. E a gente aceitava. De alguma forma, esta situação ilustra o espírito que então animava uma parte dos militares na Guiné, descrentes da sua missão. Neste ambiente, avançava o movimento das Forças Armadas e preparava-se já para virar as armas contra o governo e contra a sua política. Continuar a consagrar em África os valores portugueses era um desígnio contestado não só por nacionalistas africanos, mas também já por muitos dos portugueses enviados com a incumbência de o defender.